Oi, pessoal. Então, como eu combinei, eu vou fazer esse vídeo com o gabarito das questões que eu passei para vocês sobre os honorários advocatícios, tá? Então, vamos começar. Primeira questão. O advogado Inácio foi indicado para defender em juízo pessoa economicamente hipossuficiente, pois no local onde atua não houve disponibilidade de defensor público para tal patrocínio. Sobre o direito de Inácio à percepção de honorários, assinale a alternativa correta. Então, nesse caso aqui, pessoal, a correta seria a letra B, onde fala que os honorários serão fixados pelo juiz, independentemente de êxito, segundo a tabela organizada pelo Conselho Sessional da OAB e pagos pelo Estado. Então, vocês podem conferir essa questão no artigo 22, parágrafo 1º do Estatuto da OAB, tá? Número 2. Laura formou-se em prestigiada faculdade de Direito, mas sua prática advocatícia foi limitada, o que impediu de ter experiência maior no trato com os clientes. Realizou seus primeiros processos para amigos e parentes, cobrando módicas quantias referentes a honorários advocatícios. Ao receber a cliente Thelma, próspera empresária, e aceitar defender os seus interesses judicialmente, fica em dúvida quanto aos termos de cobrança inicial dos honorários pactuados. Em razão disso, consulta o advogado Luciano, que lhe informa, segundo os termos do Estatuto da Advocacia, que salvo estipulação em contrário. O que acontece nesse caso, pessoal? Lá no artigo 22, parágrafo 3º do Estatuto da Ordem, vai falar o seguinte, que salvo estipulação em contrário, 1/3 dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. Então, a correta aqui seria a letra D de dado. 1/3 dos honorários é devido no início do serviço. Beleza? Passando para a questão 3. Paulo é contratado por Pedro para promover ação com pedido condenatório em face de Alexandre, por danos causados ao animal de sua propriedade. Em decorrência do processo, houve condenação do réu ao pagamento de indenização ao autor, fixados honorários de sucumbência correspondentes a 10% do apurado em cumprimento de sentença. O réu ofertou apelação contra a sentença proferida na fase cognitiva. Ainda pendente o julgamento do recurso, Pedro decide revogar o mandado judicial conferido a Paulo, desobrigando-se a pagar os honorários contratualmente ajustados. No termo do Código de Ética da OAB, a revogação do mandado judicial por vontade de Pedro é o quê? O que acontece? Será que ele fica desobrigado de pagar as verbas honorárias contratuais? Ou qualquer outro tipo de pagamento? A gente pode ver lá no Estatuto, no artigo 22, no caput, que vai falar o seguinte, a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. E quando houver renúncia ou revogação, o advogado tem direito de receber pelo que ele atuou no processo. Então, ele não fica desobrigado a pagar o pagamento das verbas honorárias. Então, a correta seria a letra A, não desobriga de pagamento das verbas honorárias contratadas. Beleza? Vamos para 4. André realiza contrato escrito de honorários com uma falta, no valor de R$20.000. Constante as normas estatutárias aplicáveis à espécie, é correto afirmar o quê? Esse documento não se reveste passível de futura execução como título executivo? É um título executivo, né? Se nós fizermos um contrato escrito de honorários, como eu comentei com vocês, e caso ocorra um inadimplemento, ele vira, sim, um título executivo e passível de execução. Então, a letra A não está correta. A ausência do pagamento do valor acordado leva automaticamente ao arbitramento judicial de seus honorários? Não. Né? A gente sabe que existe o arbitramento judicial de honorários, mas nesse caso, a ausência do pagamento do valor acordado não vai levar automaticamente ao arbitramento do juiz, tá? Então, incorreta B também. E C, o contrato escrito é título executivo, podendo o advogado ingressar com ação de execução dos seus honorários? Certinha essa, tá lá no artigo 24 do Estatuto da Ordem, né?
é sim o contrato é sim um título executivo e o advogado pode ingressar com a ação de execução, tá? Então, correta a letra C na número 4. Questão 5. O advogado Fernando foi contratado por Flávio para defendê-lo, extrajudicialmente, tendo em vista a pendência de inquérito civil em face do cliente. O contrato celebrado por ambos foi assinado em 10 de março de 2015, não prevista data de vencimento. Em 10 de 3 de 2017, foi concluída a atuação de Fernando, tendo sido homologado o arquivamento do inquérito civil junto ao Conselho Superior do Ministério Público. Em 10 de março de 2018, Fernando notificou extrajudicialmente Flávio, pois este ainda não havia adimplido os valores relativos aos honorários contratuais acordados. A ação de cobrança de honorários a ser proposta por Fernando prescreve em... Então, lembra, pessoal, como nós vimos na aula, existe uma prescrição em relação à cobrança desses honorários. E essa prescrição está lá no artigo 25 do Estatuto da Ordem, né, do Estatuto do Advogado, que fala que prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado desde quando? Voltando na questão, desde 10 de 3 de 2018, quando foi arquivado, quando encerrou a relação processual, né? Então, letra B seria a correta, ok? Número 6. Só um pouquinho, Felipe, vai para lá. Sempre tem que ter, né? Dê um oi aqui. Oi. E agora você vai para lá, que a mamãe tá gravando o vídeo, tá bom? Não quero gravar um vídeo. Não, você não vai gravar o vídeo agora, Felipe, você tá me atrapalhando. Vai lá com a vovó. Ele sai, que nem dá pra... Então, continuando aqui, questão número 6. Desculpa, né, pessoal, mas faz parte do show aqui. Então, questão número 6. Eduardo contrata o advogado Marcelo para propor ação condenatória de obrigação de fazer em face de João. São convencionados honorários contratuais, porém o contrato de honorários advocatícios é omisso quanto à forma de pagamento. Proposta a ação, Marcelo cobra de Eduardo o pagamento da metade dos honorários acordados. De acordo com o Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. Marcelo pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, pois na ausência de estipulação sobre a forma de pagamento, metade dos honorários é devida no início do serviço e metade é devida no final? Não, né? Nós vimos já que temos um artigo que fala sobre isso. Mas continuando. B. Marcelo pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, pois na ausência de estipulação sobre a forma de pagamento, os honorários são devidos integralmente desde o início do serviço? Também não. Marcelo não pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, pois na ausência de estipulação sobre a forma de pagamento, os honorários são devidos somente após a decisão de primeira instância? Também não. Então, letra D. Marcelo não pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, pois na ausência de estipulação sobre a forma de pagamento, apenas 1/3 é devido no início do serviço. Então, nós já vimos, pessoal, que lá no parágrafo 3º do artigo 22 do Estatuto, fala que, salvo estipulação em contrário, 1/3 dos honorários devido no início, outro terço até decisão de primeira instância e o restante no final. Então, se você não acordou, se você não colocou, não estipulou no seu contrato como vai ser essa forma de pagamento, temos que utilizar o parágrafo 3º do artigo 22, tá? Então, correta aqui seria a letra D de dado. Questão 7. O advogado Fabrício foi contratado por José para seu patrocínio em processo judicial, por meio de instrumento firmado no dia 14 de novembro de 2012. No exercício do mandato, Fabrício distribuiu em 23 de novembro de 2012, petição inicial em que José figurava como autor. No dia 6 de 11 de 2013, nos autos do processo, Fabrício foi intimado de sentença, a qual fixou honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$10.000, em seu favor. A referida sentença transitou em julgado em 21 de novembro de 2013. Considerando que não houve causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, de acordo com a disciplina do Estatuto da Advocacia da OAB, assinale a correta. Letra A.
A pretensão de cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em favor de Fabrício prescreve no prazo de 5 anos a contar de 14/11/2012? A pretensão de cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em favor de Fabrício prescreve no prazo de 5 anos a contar de 6/11/2013? Ou a pretensão de cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em favor de Fabrício prescreve no prazo de 5 anos a contar de 21/11/2013, né? O que é essa data, 21/11? Seria quando a ação transitou em julgado. Então, aqui encerrou a relação profissional, né? Então, a letra C é correta, conforme artigo 25, inciso 2 do Estatuto da OAB. Ok? Vamos para a questão 8. O advogado Nelson celebrou com determinado cliente contrato de prestação de serviços profissionais de advocacia. No contrato, Nelson inseriu cláusula que dispunha sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares relacionados a transporte e a cópia de processo. Todavia, o pacto não tratava expressamente sobre o pagamento de custas e emolumentos. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, nesse caso aqui, nós temos o artigo 48, no parágrafo 3º do Código de Ética da OAB, que fala assim: o contrato de prestação de serviços poderá dispor sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares, bem como sobre o pagamento de custas e emolumentos, os quais, na ausência de disposição em contrário, presume-se devam ser atendidas pelo cliente. Então, caso não exista essa estipulação no contrato, pessoal, sempre custas, emolumentos, enfim, tudo que vier a ser pago no processo deve ser arcado pelo cliente. Então, aqui na nossa questão 8, a correta seria a letra C. O Código de Ética e Disciplina da OAB autoriza que o contrato de prestação de serviços da advocacia disponha sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares. Não tem problema nenhum. Por sua vez, quanto às custas e aos emolumentos, na ausência de disposição em contrário, presume-se que sejam atendidos pelo cliente, né? Então, lógico, se você fizer um contrato onde, de repente, o cliente já te pagou sobre essas custas, você já recebeu a mais para isso, você vai estipular no teu contrato. Caso não seja estipulado, sempre o cliente que paga essas custas, tá? Então, a 8, letra C. Questão 9. O advogado Sebastião é empregado de certa sociedade limitada, competindo-lhe, entre outras atividades da advocacia, atuar nos processos judiciais em que a pessoa jurídica é parte. Em certa demanda, na qual foram julgados procedentes os pedidos formulados pela sociedade, foram fixados honorários de sucumbência em seu favor. Considerando o caso narrado e disposto no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, assinale a correta. Então, aqui nesse caso, pessoal, nós temos no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB, nós temos o artigo 14, que vai falar o seguinte: os honorários de sucumbência, por decorrerem precipuamente do exercício da advocacia e só acidentalmente da relação de emprego, não integram o salário ou a remuneração, não podendo assim ser considerados para efeitos trabalhistas ou previdenciários. Tá? Então, conforme esse artigo 14, a letra correta na questão 9 é a letra D de dado. Os referidos honorários não integram a remuneração de Sebastião e não serão considerados para efeitos trabalhistas nem para efeitos previdenciários. E para finalizarmos, número 10, questão 10. A advogada Maria foi procurada por certo cliente para o patrocínio de uma demanda judicial. Ela então apresentou ao cliente contrato de prestação de seus serviços profissionais. A cláusula 10 do documento estabelecia que Maria obrigava-se apenas a atuar na causa no primeiro grau de jurisdição. Além disso, a cláusula 13 dispunha sobre a obrigatoriedade de pagamento de honorários em caso de ser obtido acordo antes do oferecimento da petição inicial. E resignado, o cliente encaminhou cópia do contrato à OAB solicitando providências disciplinares. Sobre os termos do contrato, assinale a correta. Então, aqui nessa situação, nessa questão, nós temos duas situações, né? Primeiro, a primeira cláusula
onde ela obrigava-se apenas a atuar na causa no primeiro grau de jurisdição, que não tem problema nenhum, pessoal. Então, eu posso sim fazer um contrato que eu fale, ó, vou atuar só no primeiro grau de jurisdição. Caso a gente tenha que recorrer, né, caso tenha que ir para outra instância, fazemos um novo contrato com um novo valor. Não tem problema, tá? E a segunda cláusula, que ela fala sobre o pagamento do... Cadê? Dispõe sobre obrigatoriedade de pagamento de honorários em caso de ser obtido acordo antes do oferecimento da petição inicial, também não tem problema, pessoal. Ali, nós temos o artigo 24 do Código de Ética, que vai falar que a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência e liquidação. Parágrafo 4º. O acordo feito pelo cliente, do advogado e a parte contrária, salvo que a essência de profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. Então, a partir do momento que ele te contratou, ele, não importa se ele fez um acordo com a parte diretamente, o que é fora de ética, ele vai ter que te pagar da mesma maneira, tá? Então, o correto na questão número 10 seria a letra B. Não se vislumbram irregularidades quando as cláusulas 10 e 13 do contrato, ambas consonantes com o disposto no estatuto e no Código de Ética da OAB, tá? Então, não tem nenhum problema esse contrato feito pelo advogado. Então, pessoal, aqui estão as questões referentes aos honorários advocatícios. Todas essas questões foram tiradas das provas da OAB, tá? As mais recentes. Então, novamente, a gente percebe que esse assunto, esse tema também é bem pedido, né, nas provas, e vocês vejam que ele se repete, né? Geralmente sempre no mesmo caminho as perguntas, as questões, tá? Então ficou aí um reforço da nossa aula da semana passada sobre os honorários. Espero que tenham gostado. Hoje tentei fazer algo um pouco diferente, mas qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem me chamar ali pelo WhatsApp, enfim, como vocês preferirem, tá bom? Boa noite e até a próxima aula.